Bom dia, boa tarde, boa noite, meus percuchos. Essa aqui é a aula sobre o final do século XX e as tendências do século XXI para os nonos anos do ensino fundamental e os terceiros anos do ensino médio. Nessa nossa última aula do ano, vamos falar sobre as últimas décadas do século XX e também vamos falar sobre as primeiras décadas do século XXI. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar dos anos 80 e 90, é importante a gente relembrar como estava o mundo bipolar naquela época, como era a situação global em termos de blocos econômicos e de blocos, de certo modo, ideológicos em que o mundo estava. O mundo ele era bipolar, ou seja, haviam dois polos muito fortes. Um era os Estados Unidos da América, o outro era a União Soviética. E por muitos anos a gente utilizou essas separações, né, em critérios, por exemplo, dentro da geografia. Vou lhes mostrar aqui. Então a classificação uma das mais famosas classificações do mundo é a do mundo classificar em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então a gente muitas vezes sempre, o Brasil é um país de terceiro mundo, mas qual é o segundo mundo? Qual é o primeiro mundo? Vamos um por vez. Então, isso vem dessa classificação do mundo bipolarizado. O primeiro mundo seriam os Estados Unidos da América e boa parte dos países europeus. E é lógico a Austrália, porque a Austrália é meio uma espécie. A Austrália e a Nova Zelândia são uma espécie de protetorado inglês. Então, esse em azulzinho seria o primeiro mundo. E aí vem a grande dúvida: quem é o segundo mundo? O segundo mundo é o bloco socialista. O primeiro mundo é o bloco capitalista. O segundo mundo é o bloco socialista. Aqui. Professor, e esses em amarelinho é o quê? Se vocês olharem com atenção aqui, onde está aumentando o vermelho aqui, aqui ficam os países chamados estados satélites. São os países que estavam na fronteira da União Soviética com a Europa. E esses países acabaram, ou pela força ou pela ideologia, colocados dentro do segundo mundo, dentro do bloco socialista. Há países externos também. Aqui na Ásia, nessa pontinha, você tem o Laos, o Camboja, o Vietnã, a Mongólia, você tem Angola, Moçambique e também aqui, vizinho dos Estados Unidos no quintal, perto do quintal dos caras, a famosa Ilha de Cuba. Então, o segundo mundo seria o bloco socialista. E o terceiro mundo? Aí sim, o terceiro mundo, vamos de verdinho, né? Seriam os países da América Latina, esmagadora maioria dos países da África, uma parte dos países da Ásia e da Oceania. Esses seriam os países do terceiro mundo. É interessante que a gente utiliza muito ainda o termo primeiro mundo e segundo mundo, sendo que o socialismo acabou na União Soviética. A União Soviética acabou, né? A União Soviética acabou e o segundo mundo acabou, de certo modo. E o primeiro e terceiro mundo ainda continuam sendo utilizados. A terminologia mais vanguardista, até a terminologia mais correta atualmente é países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Assim você não cria um pódio, você cria uma situação. Um país desenvolvido, ele tem todas as condições, saneamento, essas coisas para funcionar. Um país em desenvolvimento está ainda arrumando uma ou outra coisa. É o caso do Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento. E é uma maneira muito mais correta de categorizar tudo, afinal de contas, um país desenvolvido ele pode perder seu desenvolvimento e um país em desenvolvimento pode se tornar um país desenvolvido. É muito mais prático. Mas aqui a gente está falando de uma classificação que começa lá nos anos 50, né? Então ela é naturalmente
separadora, ela cria muros, como se diz, né? Tanto que você vai ter vários tipos de muros ideológicos e físicos durante esse período. O tom de conflito frio, ele é uma consequência muito das políticas dos Estados Unidos e da União Soviética durante o período, porque eles não abriram uma guerra direta entre si. Então, a gente coloca muitas aspas aí na convivência pacífica entre soviéticos e estadunidenses. Eles transformaram o mundo no seu tabuleiro de xadrez. Eles colocaram nações umas contra as outras para evitar o avanço ou do comunismo ou do capitalismo em regiões-chave para eles. Então, a gente tem alguns pontos que valem a pena ser citados. Vamos focar bastante agora na questão de alguns líderes de Estado estadunidenses e soviéticos para entender o fim da Guerra Fria. Então, começamos com a morte do camarada Stalin, o cachorro louco lá que segurou os nazistas. Então, quando o Stalin morre em 53, quem assume é esse senhor aí, o senhor Nikita Khrushchev. E o Khrushchev já assume colocando que vai manter as coisas mais frias. Né, frias. É lógico que isso vai acabar, ora dando, vai dar certo em alguns aspectos, porque afinal de contas não tivemos uma terceira guerra mundial. A chance de uma guerra global, ela era constante. Isso é um detalhe interessante da Guerra Fria. O medo de uma guerra global era constante. Porém, caras como Khrushchev, eles não colocavam isso como uma meta. Eles colocavam isso como uma ideologia. Ou seja, era preferível que o povo acreditasse que ocorresse uma terceira guerra mundial, que pudesse ocorrer uma terceira guerra mundial, do que ela ocorresse de fato. Então sim, ele vai ser um pouco mais conciliador, vai fazer o xadrez como qualquer outro presidente americano do mesmo período, tá? Isso não esqueça, não tem santo nem demônio nesse jogo, só políticos. E ele vai ser retirado do poder em 64. Na União Soviética não havia eleições, somente um partido político. Então você pode chamar de ditadura militar sem o menor problema. Então nessa ditadura militar, que teve também vários generais, e até hoje tem caras ligados ao exército como membros do governo, eles vão colocar o Nikita Khrushchev contra a parede quando começam a surgir situações perigosas, como por exemplo a crise dos mísseis. Então você tem um momento em que o Khrushchev ele consegue se manter conciliador, mas por causa desses pequenos erros, o partido retira ele e aí troca-se o líder supremo da União Soviética. Outro exemplo interessante de relações internacionais durante os tempos da Guerra Fria foi o reconhecimento que os Estados Unidos deu para a República Popular da China no período. O nascimento, ou, como eu gosto de falar, o renascimento de um gigante. Desde o século XIX, a China tinha sido controlada e dominada pelos ocidentais. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial deram espaço para que surgisse e se organizasse no território chinês novas políticas e novos meios de fazer as coisas. As guerras continuaram na região. E aí, no século XX, o Mao Tse Tung, que é esse senhor que está apertando a mão aí do Ronald Reagan, senhor chinês aí, ele vai fazer uma grande revolução cultural, vai colocar o sistema socialista comunista na China e esse sistema está aí até hoje. A gente diz que a China é capitalista na economia e comunista na política. É mais ou menos isso que temos lá hoje. E aí a China, que já foi, no mundo antigo e no mundo moderno, um enorme e poderosíssimo império, ela hoje está voltando a ser um enorme e poderosíssimo império. Então, o reconhecimento da China como nação pelos Estados Unidos era uma mostra clara de que eles queriam que os comunistas chineses viessem para o lado dos americanos, no ideário do conflito da Guerra Fria. Então, vamos voltar agora para a União Soviética e falar de um dos sujeitos mais interessantes do período, que é o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev. O sujeito ele era, na juventude, né, filho de camponeses, realmente, tipo, operador de máquina agrícola, essas coisas, nos tempos do camarada Stalin.
e vai estudar, vai se tornar advogado, vai entrar no Partido Comunista, porque só tinha um jeito de entrar em carreira política na União Soviética, era entrando no Partido Comunista. E ele vai ser um dos secretários do Nikita Khrushchev. Ambos, tanto ele quanto Khrushchev, tinham pensamentos desestatizadores. Aí vocês podem pensar, poxa vida, professor, mas eles não são um país comunista, como é que eles podem pensar em tirar coisas do Estado? Não é tudo do Estado? Não é bem assim. A ideia principal do comunismo, inclusive do pensamento do Gorbachev, do pensamento do Nikita Khrushchev, era um pensamento ligado a ideias de que a política devia ser muito mais fomentada com o socialismo do que a economia. Eles viam que a economia ela sofria muito com modelos muito fechados, principalmente num mundo tão grande quanto o nosso, onde produtos e serviços podem cruzar o mundo todo. Então eles perceberam que os ventos da mudança estavam chegando, eles estavam antevendo já algumas tendências. É que nem hoje a gente vê algumas tendências e pode antecipar elas, como por exemplo, velocidade da informação da internet, uso de dados, avanço da medicina, essas coisas. A gente consegue antever essas coisas. A gente sabe que elas, se tudo correr exatamente como está correndo agora, vão acontecer. Então, o Nikita Khrushchev ele tem essa ideia e o Gorbachev vai assumir também com esse pensamento. Ele já vai começar algumas reformas muito interessantes para a União Soviética, principalmente com relação a guerras. Havia guerras no Afeganistão. O Afeganistão é uma região ali próxima a eles, em que eles e os soviéticos e os Estados Unidos mandavam tropas. E aí a retirada dessas tropas já foi um ponto polêmico, porque a velha guarda do Partido Comunista ainda era uma guarda militar, né? Mas também foi um ponto de alívio, porque realmente era uma questão complicada para a popularidade do governo. Outra grande questão é o acidente nuclear de Chernobyl, que eu vou citar daqui a pouco, é na gestão do Gorbachev em 86, se não me engano. Tem um gif bonitinho aí, vocês estão vendo, é o Mikhail Gorbachev dançando, né? É que ele vai ser o presidente, né? Ele vai ser o presidente da União Soviética até os anos 90, quando termina a União Soviética e surge a Federação Russa. E nessa época, o mundo já estava, por exemplo, com videogame, e esse aí é o final do lutador Zangief no jogo Street Fighter 2. Ou seja, o pessoal já fazia piada com político até nos videogames naquele momento histórico. Além disso, né, vamos colocar bem aqui direitinho qual é a grande realização, duas palavras em russo que ficaram muito famosas na época, que são as palavras ligadas às reformas econômicas do Mikhail Gorbachev, que são a perestroika e qual é o nome da outra? Glasnost, Glasnost e perestroika. Ok, minhas crianças, vamos lá. Vamos falar de um assunto que costuma cair bastante em vestibular, que são essas duas palavrinhas em russo, que é a glasnost e a perestroika. Elas, inclusive, foram um meme bem comum nos anos 80 e nos anos 90. Então, basicamente, isso aqui é o plano do presidente, né, do presidente da Federação Russa, do Mikhail Gorbachev, para poder restabelecer a economia soviética, que já estava amargando alguns declínios bem pesados. Eles tiveram problemas de gestão, eles tiveram o desastre de Chernobyl na Ucrânia. Vou deixar, daqui a pouco a gente fala sobre isso, já vou avisar de novo, né? O povo adora um desastre nuclear, não sei porquê, acho que surge mutante, essas coisas. Então, havia uma imagem abalada, era necessário restabelecer algumas coisas. Então, eles começam. Vamos começar pela Glasnost. Basicamente, o que estamos falando aqui é a questão da transparência política. Transparência. Peraí, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, que esse pretinho ficou muito em cima. Transparência política. Não que os russos hoje sejam lá muito transparentes em sua política. Sabemos que as eleições na Rússia têm inúmeros problemas, inclusive.
mas a tentativa é o que a gente está colocando aqui. A glasnost e a perestroika são mais tentativas do que fatos. E elas serem amplamente publicadas, elas se mostrarem como política da Rússia, é que vale mais a pena do que se elas conseguiram ou não, inclusive. Então, a ideia da glasnost é basicamente o fim da burocratização. Havia um processo de burocratização muito alto lá. Era funcionário público para tudo. Então, era enxugar a máquina pública. De certo modo, é o que a gente vê hoje com a questão, por exemplo, no neoliberalismo do Estado mínimo. Também vamos falar hoje sobre neoliberalismo. Outra coisa é a diminuição ou mitigação da perseguição a oponentes políticos. Então eles começam a aliviar essa barra um pouco. Não estou dizendo que estão santificando, não. Estou dizendo que deu um pouquinho de aliviada. Só um pouquinho. E por fim, né, você tem a popularização dos meios de comunicação, que acho que essa é a grande pegada em todo os anos 80 e anos 90, é a grande popularização de novos meios de comunicação. A TV se estabelece fortemente desde os anos 60, né? Desde o seu surgimento, a TV está firme e forte aí. Nos anos 70 e 80 já surgem os televisores em cores, né? Nas casas das pessoas. Então a coisa fica ainda mais nítida, mais forte para a população, né? O acesso aos recursos eletrônicos começa a crescer muito. Então os meios de comunicação se expandem. E quando eles expandem, mais pessoas se comunicam. E quando as pessoas se comunicam, elas transmitem suas ideias. E quando elas transmitem suas ideias, há discordância ou concordância com essas ideias. Então, quando você tem, por exemplo, concessão de TV pública lançada para a população, ou seja, você deixa de ser só TV estatal para ser uma TV privada, por exemplo, você tem esse tipo de coisa. Você tem abertura também aí em questões financeiras, em questões empresariais, mas aí isso é na perestroika. Então, glasnost está ligada à política. Perceba que nessas relações aqui não fala do fim do socialismo, simplesmente fala de uma política de abertura e uma política de eficiência dentro da política. Basicamente é isso. Já a perestroika, né? Perestroika é a reestruturação econômica. Glasnost quer dizer transparência, perestroika quer dizer reestruturação econômica. Aqui a gente pode pensar em algo similar a uma diminuição da questão do comunismo e do socialismo. Eles estarem repensando o modelo econômico. Eles repensarem, por exemplo, a economia planificada, centralizada em um governo. Você começar a descentralizar. A economia planificada demanda uma grande centralização. Você tem que reunir toda a informação num só ponto e dispersar os recursos naturais, por exemplo, os recursos humanos e por aí vai. Então, uma vez que isso é feito, que é colocado mais na mão das sovietes era o nome que você dava para as comunidades, para os estados, pequenos estados que você tinha dentro da União Soviética, quando você começa a fazer isso, você gera dois fenômenos. O primeiro fenômeno é, sim, uma maneira de frear um pouco a crise política e a crise econômica. Outra coisa é que você dá poder político local para aquelas pessoas. Então, as regiões da Europa Oriental, regiões na Ásia que estavam dentro da União Soviética e que estavam presas à centralização vinda de Moscou, agora estavam mais soltinhas e podiam tomar suas próprias decisões. Outra coisa é a ideia da propriedade privada, individual e o capital estrangeiro. Isso é uma coisa muito que a gente estuda, né? Parece que é uma coisa exclusiva do capitalismo, mas aqui a gente está vendo ela claramente se embrenhando nesse sistema socialista comunista. Você vê aí a abertura econômica, propriedade privada, tipo você poder comprar uma casa, um carro, essas coisas, e você poder ter empresas estrangeiras dentro do país. Um exemplo muito interessante foi a Pepsi. A Pepsi, empresa de refrigerantes, ela, eu me lembro quando eu era criança, lá nos anos, finalzinho dos anos 90,
No finalzinho dos anos 80, ia aparecer na TV um cosmonauta russo com uma latinha da Pepsi na mão, fazendo um anúncio. Beba Pepsi, esse refrigerante é de outro mundo. Esse refrigerante é espacial. Então, o fato de você poder ter empresas realmente estrangeiras dentro do território da União Soviética, elas poderem trabalhar sem correr o risco de serem, sei lá, estatizadas, é uma coisa interessante. Então, é o que a gente fala, o Estado soviético ele vai se manter ainda. Sou a maior empresa de extração de minério, por exemplo. Ainda vai ser a maior empresa de extração de mas não vai ser a única, eles vão ter concorrentes, por exemplo. O petróleo, não. O petróleo, por exemplo, o petróleo ficou todo na mão dos soviéticos. E depois da Federação Russa, que é o país. Então, glasnost, abertura, transparência política. Perestroika, reestruturação econômica. Eu tenho aqui mais um aqui para a gente poder complementar, que é a questão das relações internacionais do pessoal. Deixa eu assim, aqui. Manchou, né? Relações internacionais dos soviéticos com o resto do mundo. Primeira coisa interessante são os inúmeros tratados de desarmamento, porque haviam muitas, e quando eu falo muitas, é muitas mesmo, bombas atômicas montadas. A corrida armamentista é uma das corridas da Guerra Fria. E nela você tem montes de armas super perigosas apontadas para as grandes capitais da Terra. E você tem bombas atômicas entre essas armas superpoderosas apontadas. Então, os soviéticos, os americanos, os ingleses, os franceses começam seu processo de desligamento das armas mais potentes. Infelizmente, ainda são produzidas armas nucleares e, infelizmente, elas estão guardadinhas. São alguns milhares ainda. São um perigo para todo o mundo. E outra coisa são as negociações da União Soviética com relação aos países dos estados satélites, como Ucrânia, Polônia, e também a Alemanha. A Alemanha ainda era, metade da Alemanha ainda estava sob o domínio soviético, a Alemanha Oriental. Então, quando eles começam essas negociações já é para pensar em entregar um pouco esse poder, ou na base realmente do ato diplomático, ou como aconteceu em vários países, né, cedendo eles devido a protestos e até guerra. Então você tem as relações internacionais dos soviéticos mudando um pouquinho nesse momento. Depois eles se retornam na vibe meio imperialista deles. Atualmente eles têm essa vibe meio imperialista e os últimos grandes movimentos recentes dos russos, né, foram a anexação da Crimeia, alguns anos atrás, e atualmente eles fizeram uma intervenção na guerra ali entre a Armênia e o Azerbaijão. A Armênia e o Azerbaijão, no momento que a gente está gravando esse vídeo, na semana anterior à gravação desse vídeo, que esse vídeo está sendo gravado no dia 17 agora, na semana anterior, o Azerbaijão ele literalmente ganhou uma guerra contra a Armênia. A Armênia ela meio que desistiu depois de justamente ter abatido um avião russo, e isso deixou os russos bem chateados. E eles não querem se meter num conflito armado contra a Federação Russa. Então eles se entregaram, perderam território, perderam áreas importantes, inclusive, e o Azerbaijão saiu bem superior nessa. Infelizmente, guerras ainda ocorrem por território no mundo todo, e os russos ainda são, soviéticos ou não, né? Ainda são peças importantes nesse tabuleiro. Outro evento histórico que é considerado fator para o fim, né, da Guerra Fria e para o fim da União Soviética foi o acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl não fica na União Soviética. Chernobyl ficava na Ucrânia. A usina fora construída pelos soviéticos para fornecer energia ali para a região. E um pouco mais, porque essas usinas produzem realmente uma quantidade legal de energia. E aí, o reator da usina explode. E se vocês estão vendo essa foto aí, que vocês estão vendo, é uma foto feita por um helicóptero mostrando, acho que dá pra ver, se não me engano é isso aqui, quer ver? Vou até marcar de vermelhinho, se não me engano é isso aqui, ó. Isso aqui acho que é o reator está exposto a céu aberto, não pode.
dá ruim, a radiação que mata a gente. Depois eu vou ver se eu encontro documentários específicos sobre a relação do país Ucrânia com essa usina que ainda está lá. Não dá para limpar. É uma coisa que você tem que fechar, tem que manter guardada, você tem que manter controlada para sempre. Porque demora muito, mas muito mesmo, coisa de centenas e centenas de anos para a radiação dissipar. Então vai ficar ali como um esqueleto, né? A cidade vizinha, por exemplo, dessa região aí, ela foi esvaziada, não pode ser povoada nunca mais, devido a um nível altíssimo de radiação. Então, isso aí, e o pior, quando ocorreu a explosão, os soviéticos esconderam a informação por alguns dias. Ou seja, a credibilidade dos soviéticos vai lá para baixo. Se não fossem outras usinas em outros lugares da Europa terem percebido, talvez eles tivessem escondido o processo todo. E eu estou falando de uma coisa gigantesca, tipo, eles evacuaram cidades. É um negócio assustador. E desde então, o fantasma de um acidente nuclear perigoso e questionar, né, as usinas nucleares virou uma coisa comum. Tanto que hoje os critérios de segurança para as usinas ativas e para as futuras usinas que forem construídas são altíssimos, para não ocorra mais o desastre que foi em Chernobyl. E aí você tem um dos eventos mais famosos da nossa história do século XX. A gente coloca, né, quais seriam os grandes momentos do século XX. A gente gosta de uma classificação, humanos adoram um campeonato. E aí você tem a queda do Muro de Berlim como um dos eventos mais marcantes. Já havia a ideia da unificação da Alemanha. A Alemanha Oriental, controlada pelos soviéticos, e a Alemanha Ocidental, controlada por Estados Unidos, França e Inglaterra, deveriam, em um futuro qualquer, em algum momento, elas deveriam voltar a ser um país controlado pelo povo alemão. Isso era uma situação imprescindível, deveria acontecer em certo momento. Com os protestos, com a dificuldade do sistema soviético, com a ascensão do capitalismo bem-sucedido do outro lado do muro, se é que vocês me entendem. Tudo isso vai transformando a cidade de Berlim num barril de pólvora. Então, a ideia da unificação ocorreria de qualquer modo. E o que separava a capital da Alemanha era um muro. De um lado era o lado capitalista, de outro lado era o lado socialista. A coisa ficou muito tensa e boatos de que seria possível o pessoal da Alemanha Oriental entrar na parte de Berlim Ocidental fez milhares e milhares de pessoas irem para os postos de controle e para as guaritas dos guardinhas, né? E aí liberaram para evitar um banho de sangue, para evitar uma chacina, né? E as pessoas perceberam então a inutilidade do muro. Houve o pessoal que começou a passar, pessoal que foi tipo de carro, carimbar, tudo certinho. E essa galera, vocês podem ver que tem uma boa quantidade de jovens nessas imagens, foi fazer um ato simbólico que ficou marcado para sempre. Foi subir nesse muro e quebrar ele. Os caras foram com marreta, com picareta, no braço, pegando pedra e batendo nele, subindo no muro, virou uma coisa, virou uma festa. E uma festa da liberdade. A ideia de que agora a Alemanha ela voltaria a ser uma só. E quando ela nasce gigante novamente. Ela nasce com um enorme potencial industrial que vem do lado oriental, que é as fábricas soviéticas, e do lado ocidental, o poderoso capitalismo. Então, você tem a Alemanha renascendo. E é uma Alemanha que está em constante processo de construção. O pessoal brinca que nunca se deixa de ver obras de construção em Berlim. O muro ainda existe em alguns lugares, para visitação e essas coisas. Porém, ele é só uma lembrança de um tempo em que a Alemanha era separada. Hoje, os muros que existem no mundo existem muros físicos ainda, mas toda vez que alguém pensa em erguer uma muralha para separar um país ou separar um povo, o pessoal se remete ao muro de Berlim. Alemanha, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Geórgia, Azerbaijão, Uzbequistão, Afeganistão, vários países que eram estados satélites dos soviéticos, eles vão sendo
declarados independentes, ou eles se declaram independentes. E aí o Gorbachev, ele vê que é um momento, não existe outra alternativa. A alternativa seria uma guerra global contra todo mundo para trazer quem não quer ficar na União Soviética. Então, ele decreta o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e e rebatiza o país como Federação Russa. E aí você tecnicamente tem o fim da Guerra Fria em 1991. É nesse momento em que acaba o conflito ideológico contra a União Soviética. Agora você tem a Rússia. E para muitos analistas é o momento do que nós chamamos de Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, ela começa nos anos 90 do século XX. A última década do século dos séculos foi marcada com um clima de esperança. A gente tinha... Eu tinha 8 anos. 8 anos. 8? 6... 8 anos. Tinha 8 anos de idade quando acabou a Guerra Fria. Eu sou um cara que viveu a infância na ditadura militar e na Guerra Fria. No momento em que eu nasci, em 83, esses dois modelos da ditadura militar brasileira quanto à Guerra Fria já estavam experimentando o seu fim. Então eu não tenho nenhuma lembrança, e muito menos eu era uma criança, eu não tenho nenhuma luta democrática ou contra o desarmamento nuclear, nada disso. Mas eu me lembro da dissolução da União Soviética, eu me lembro disso porque afetou inclusive nomes de desenhos animados, por exemplo. Passava no jornal sempre, e a esperança de que a gente nunca mais visse um teste nuclear. Até na minha geração a gente viu um ou outro teste nuclear ser transmitido pela TV. Isso era uma coisa muito assustadora. Então, nesse momento histórico a gente tem a dissolução da União Soviética e o mundo coloca-se, né? Então, acabou a Guerra Fria. Os historiadores começam a debater. Acabou a Guerra Fria. Os Estados Unidos venceu a Guerra Fria? É isso que a gente está querendo dizer com o fim do conflito ideológico, com o fim da União Soviética? Acabou a Guerra Fria e o capitalismo venceu? Em vários aspectos, sim. Tanto que o capitalismo ele continua firme e forte aí nos últimos 30 anos, desde que a cortina de ferro caiu, desde que a União Soviética deixou de ser União Soviética para virar Federação Russa. E os russos são capitalistas hoje. Capitalistas na economia, mas socialistas na política. Então, vamos ver essa década, a última década. Os anos 90. Os anos 90 são uma década que eu tenho lugar de fala. Porque eu era uma criança no começo dele e eu era um adolescente no final dele. Então eu vi as coisas acontecendo. O testemunho pessoal, ele se perde um pouco, tá? A gente tem nossas próprias impressões e à medida que você vai vivendo, o que você lembra muda um pouco, tá? Porém, se você usar a história para construir os pilares das suas memórias, você vai ter um retrato muito bom do que aconteceu. Então, eu posso dizer que a década de 90 foi mais minha década do que a década de 80. Então, é uma década muito interessante. A gente vê hoje as pessoas ainda replicando um pouco ela. A década de 10 e de 20 do século 21 ainda não mostraram as suas caras. Mas aqui a gente tem uma década, 10 anos, com características muito marcantes mesmo, que a gente vai explorar agora. Em termos econômicos, em termos de economia, a coisa mais importante que você tem que entender com o fim da Guerra Fria e com a década de 90 é a elevação do neoliberalismo como um dos meios de se guiar a vida econômica do mundo. A ideia básica é uma crítica ao modelo soviético, que centralizava muito o poder econômico. As empresas do modelo soviético eram empresas muito focadas eram empresas do governo, você não tinha muita empresa particular. Enquanto nos Estados Unidos você tinha empresas particulares superpoderosas desde o século XIX. Então, começou-se a criar essa linha de pensamento que até hoje gera discussões muito interessantes, que é a ideia de que o Estado, o governo,
não deve interferir, os estados nacionais, né, não devem interferir nas situações econômicas. Isso é uma coisa muito, muito pensada e repensada, gera debates enormes, enormes. Será que dá para fazer isso mesmo? Será que a gente poderia permitir que a Samsung, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Samsung, ela controlasse todas as telecomunicações do mundo? Será que a gente poderia permitir que a Nestlé controlasse toda a produção de água do mundo? E por aí vai. Então, é só um exemplo. Você tem hoje empresas disputando entre si o domínio de certos mercados. Quando falamos mercados, estamos falando de capacidade de vender para alguém. Por exemplo, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, elas controlam produção de refrigerante, de água. Então elas brigam entre si para ver quem consegue controlar certas regiões. E isso, tecnicamente falando, pelo menos de acordo ao pensamento neoliberal, seria positivo para as pessoas, porque elas pagariam para as pessoas produzirem e elas também barateariam o preço para que você pudesse comprar. Então fica muito nessa questão. Vou dar um exemplo interessante. É a questão do ensino. O ensino poderia ser um ensino neoliberal? O Estado deveria intervir na educação das pessoas? Pensem no que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo uma aula feita por um professor que é um funcionário público que, tecnicamente falando, para você que é um indivíduo, é gratuito. Para os seus pais, é a questão do imposto, mas para você, tecnicamente é gratuito. É um ensino provindo através dos impostos. Do que os impostos são a taxa, bota aspas, taxa de manutenção que você paga para que o governo cuide do que é seu, que é o seu estado, o seu país. Então, há essa grande discussão até hoje dos liberais com o estado mínimo, a ideia de um estado mínimo, a ideia de que um estado ele tem que interferir muito pouco na vida econômica das pessoas. Pessoalmente, vou dar minha opinião pessoal, eu acho que dá para se beneficiar de várias ideias do neoliberalismo, mas também a gente pode repensar várias ideias do neoliberalismo. O exemplo é a nossa escola aqui, né? A questão do ensino. O ensino ser universal, laico, com liberdade de opinião tanto para os professores quanto para os estudantes poderem debater, trocar ideias. Tudo isso só é possível se você não estiver preso em certas amarras. Se você tiver a liberdade para fazer isso. E dificilmente uma empresa privada vai te dar essas liberdades. Quantos amigos meus, professores de escolas particulares, eu já vi que tiveram que barrar seus discursos em nome de alguma ideologia, em nome de pagamento. Então, é um exemplo. Outro exemplo interessante, contemporâneo da gente, é a questão da saúde em comparação com países que são mais neoliberais que a gente. O exemplo mais famoso é a questão da saúde nos Estados Unidos comparada à saúde no Brasil. Aqui, em vários aspectos, nossa saúde está sucateada devido à corrupção e descaso. Porém, muitos, mas muitos seres humanos, muitos brasileiros tiveram suas vidas salvas graças a medicamentos gratuitos, a atendimento gratuito aqui. Enquanto nos Estados Unidos, um país considerado desenvolvido, você tem quase todo o sistema de saúde deles privado, o que onera as pessoas quando ficam doentes. Elas perdem muito dinheiro quando ficam doentes. E aí você fica, poxa, podia ter um SUS lá nos Estados Unidos, né? Eles têm dinheiro para isso. Eles têm dinheiro para prover saúde gratuita para toda a sua população, com toda certeza. Por que não fazem? Entendeu? Porque é uma questão de apoio a ideias neoliberais também. Então, ainda está sendo implementado de modo. Isso que é bom. Cada região do mundo está tentando adaptar o neoliberalismo assim. E é o ideal, que a gente crie através dela, porque é um caminho sem volta. O capitalismo é um caminho sem volta. Ou a gente adapta o capitalismo
para beneficiar as pessoas, para ele criar um mundo adequado, né, para as pessoas, um mundo justo para as pessoas, ou a gente vai ser destruído pelo sistema. O sistema vai engolir todo mundo, porque o capitalismo ele tem crises e uma característica do sistema capitalista. Ele tem crises. Então, se a gente não adaptar o capitalismo para ele ser mais humanitário, na próxima crise a gente vai ter muito problema. Estamos vivendo uma crise econômica atualmente e ela é reflexo não só da pandemia, mas também das questões do neoliberalismo. Conectado ao tema da expansão do capitalismo, a gente tem o fenômeno da globalização, que vocês já devem ter visto em geografia. Em história, a gente entende como processo de globalização a conexão entre regiões diferentes do mundo ligado a esse negócio de oferta e procura, por exemplo. A questão de você ter um produto em uma região e comercializá-lo em outro, você ter um modo cultural que você quer implementar em outra região, ou simplesmente um novo espaço para migrar. Então, nesse sentido, a gente tenta globalizar o mundo desde a Idade da Pedra. Desde quando a gente saiu da África, há milhares de anos a gente tenta se espalhar por todo o mundo. Nas navegações, por exemplo, quando os portugueses cruzaram o mar para chegar na América, você tem no neocolonialismo, quando os ingleses fazem um baita império colonial, neocolonial, né, que pegou todos os continentes. E agora você tem a globalização econômica do capitalismo. Então você começa a ter um novo mapa de comunicações. Isso também se deve ao melhoramento da tecnologia. Você agora tem telefones, nos anos 90 você já tem internet rápido bastante para comunicação instantânea em quase todo o mundo, né? É lógico, os telefones ainda, a maior parte eram físicos, mas você já tinha satélites de comunicação, por exemplo, que garantia você poder, mesmo em algum lugar relativamente isolado, com o equipamento correto, poder se comunicar. Você já tinha mapas de satélite do planeta inteiro. Tudo bem, era uma mancha de radar, mas já tinha. Ou seja, cada lugar do mundo poderia saber o que o outro produz e poder saber o quanto vale aquilo e poder calcular o quanto de combustível você gasta para você ir até lá e buscar e saber o preço. E aí o mundo todo se conecta através da economia. Então, nesse sentido, a gente tem uma terminologia dos anos 90 chamada aldeia global. A ideia de que a humanidade, né, ela poderia se unir através da economia. É uma das metas do, do neoliberalismo, é a ideia da unificação através da economia. Acho uma boa ideia. Quase todas as vezes que a gente mexeu eticamente com o comércio, lugares onde havia comércio livre, havia trânsito de ideias. Não havia tanto preconceito, porque você não vai ficar pensando na cor da pele do cara se ele puder pagar pelo seu produto. Então, você começa a ter uma nova dinâmica mundial. Ou seja, isso também acarreta problemas. Vamos dar um exemplo. Você tem aqui no Brasil algumas regiões que produziam sapatos, fábricas de sapatos. Porém, na China, você também tem produtores de sapatos. Os caras lá na China conseguem produzir sapato mais barato do que os caras do Brasil. Tão barato que vale a pena você pegar um navio e transportar os sapatos para o Brasil. E aí? Isso é capitalismo puro. Isso é capitalismo puro. Ou seja, eu vou fazer sempre pelo menor preço ou eu vou trabalhar a regionalidade do meu país. Então, esses fatores começam a entrar também na globalização. Aí o pessoal tem um termo hoje em 2020, que chama globalismo. E é crítico a isso, né? Que você não deveria espalhar toda a distribuição de recursos do planeta. Seria nocivo. Mas aí é outra discussão do mesmo modo aí do neoliberalismo. Mas a ideia da globalização, de que a humanidade podia se unir através da economia, começou a surgir uma esperança de que isso fosse o primeiro passo para que não existissem países, inclusive. De que a gente regulasse tudo pela economia e não havia mais necessidade de governos. Pelo menos não de governos do jeito que a gente pensa.
A gente poderia repensar tudo, podia repensar o modelo, inclusive, de governo. O que é um governo? Um governo é um indivíduo que regula a economia do planeta? Ou você vai deixar a economia solta e a administração da infraestrutura, e só da infraestrutura, na mão dos governantes? Então, tudo isso começa a ser discutido muito ativamente, tá? Nos anos 90. Outra coisa que ganha muita, mas muita evidência nos anos 90 é a questão da ecologia. Até os anos 90, a ecologia era tratada como um assunto de segundo ou terceiro plano ou quarto plano nas agendas dos países. Porém, nos anos 80 e nos anos 90, começa-se a ter evidências claras de que a industrialização dos humanos aumentou a temperatura do planeta e criou, por exemplo, danos na atmosfera do planeta. Por exemplo, o clássico é a questão da camada de ozônio, que é a questão dos raios ultravioleta e essas coisas. Então, essas evidências ficaram muito claras e a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez conferências globais com relação a isso. Uma delas foi aqui, duas delas foram aqui no Brasil, a Rio 92 e a Rio +20. Então, você teve conferências globais sobre o tema e muito se conversou sobre ecologia nos anos 90. Infelizmente, a maior parte das propostas da Rio 92 não foi aceita. Você tem outros momentos, né, que você tem assinaturas de países produtores de hidrocarbonetos que eles rompem esses acordos depois, falando que eu vou cuidar do planeta. Aí o político sai, entra outro e já não cumpre aquela promessa. É a questão, por exemplo, do protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, que falam sobre mudanças climáticas. É evidente que temos mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Clima extremo, muito frio, muito calor. A gente tem evidências de que isso vai se acentuar nos próximos 100 anos. E a culpa é evidentemente nossa. Desde que a gente começou a emitir gases de efeito estufa, a gente iniciou um processo de clima extremo no planeta. E isso, se a gente não mudar, talvez não tenha volta. E aí a humanidade vai ter que se adaptar a um planeta em constante estado extremo. Isso não vai ser uma coisa bonita de se ver. Talvez vocês não vejam na geração de vocês nem dos seus filhos, mas as gerações futuras vão pagar caro pelos danos causados pela humanidade do século XX e do século XXI. Com a miniaturização dos microchips, foi possível pegar aparelhos eletrônicos que já existiam em décadas anteriores e reduzir eles a tamanhos que pudessem entrar na casa das pessoas. Então surgem, por exemplo, aparelhos de telefone que podiam não só transmitir a ligação telefônica, como transmitir documentos, que é o caso do fax. Você poderia trazer o fliperama para dentro das casas, que é o videogame. Você já tinha anteriormente, por exemplo, com a Atari, já nos anos 80, fazendo esse tipo de coisa. Mas o salto que é dado nos anos 90 é bem alto, porque você tem uma popularização global do uso do eletrônico, ao ponto de eles conseguirem superar a venda do automóvel, que era o objeto mais visado e mais procurado pelas pessoas no mundo. Então o eletrônico ganhou do automóvel. Também a questão dos computadores. Os computadores finalmente chegam nas casas das pessoas com plataformas mais amigáveis, como é o caso, por exemplo, da plataforma Windows, que eu estou usando hoje para gravar esse slide, mas que na época é o pioneira, né, no sistema em que você não precisa aprender programação para poder operar um computador. Você também já tem algumas experiências com telas de toque digitais que vão ser a base para os smartphones. Então você tem um mundo novo de bens de consumo sendo produzido em enorme escala naquele momento, porque eles perceberam o potencial da tecnologia como bem de consumo. Então começa a se produzir muito, dos mais variados tipos, e se constrói, se reconstrói e se adapta a cada uma delas com o passar do tempo. Então vocês ainda vivem este momento, vocês ainda vivem esse salto
nesses últimos 30 anos de evolução de vários equipamentos. Por exemplo, eu estou usando o Windows 10 para fazer esse... O meu computador opera o Windows 10. E eu usei esse Windows 95 aqui. E minha nossa, que terrível era o Windows 95. A chance do seu computador travar logo que ele ligava já era bem alta. Meu computador ainda era usado, era terrível. O computador usado que meu pai comprou numa refúgio de banco, sabe? O banco fechou e aí tinha um monte de computador velho lá, pagou lá uma notinha lá e conseguiu um computador velho com monitor, aquela tela meio esverdeada ainda. Fax eu usei ainda nos anos 2000, ainda deve ter lugar no mundo que usa fax para transmitir documentos e essas coisas, ainda deve ter. O telefone tijolão, como o pessoal sempre chama amigavelmente esse modelo aqui, que tinha conta de telefone como qualquer conta fixa, né? Era uma coisa bem... Esse tablet aqui eu nunca vi na minha geração. Super Nintendo, aí meu primo tinha, então eu sei o que é um Super Nintendo. Eu tinha Master System, que é outro videogame bem legalzinho. Então eu vou deixar alguns documentários a respeito dessa mudança dos objetos dos anos 90 para os anos 2000. Em 31 de dezembro de 2000, a gente terminou o século dos séculos, o mais longo dos séculos, como vários historiadores colocam. O século XX fica para trás e surge o século XXI, que vai correr atrás do título de o século mais importante da história, como todos os séculos o farão no futuro. Então, vamos, a partir de agora, vai ser rapidinho, vou colocar as tendências, né, os eventos importantes dos últimos 20 anos, para a gente ter um apanhado geral e vocês vão se localizar nele porque vocês viveram isso também. 11 de setembro de 2001. Finalzinho da manhã, aqui no Brasil. Eu me lembro, eu trabalhava na Arujá Ferramentas, aqui em Arujá mesmo. Eu era digitador e eu tinha saído para o almoço. Quando eu volto, meu irmão que trabalhava no mesmo departamento que eu, ele comenta que teve um desastre aéreo em Nova York. Alguém tinha batido com um avião em uma das maiores torres da cidade. Na hora eu perguntei, nossa, bateram no Empire State, o prédio lá que o King Kong fica em cima? E não, são duas torres que tem lá. Eu nem conhecia o World Trade Center. Eu nem pensava em ser professor de história em 2001. E aí a gente se sentou, a gente tinha internet nos computadores da empresa, e aí veio o segundo ataque. Outro avião bate em outra torre. E aí o mundo todo entende o que estava acontecendo. Nova York, nos Estados Unidos da América, estava sendo atacada pela segunda vez em sua história. A primeira vez foi quando os ingleses vieram para parar a Revolução Estadunidense. Então, o coração do mundo capitalista foi atingido em cheio. Quando aconteceu, a gente pensou, pronto, Terceira Guerra Mundial. O país que se declarar o mandante desse ataque vai ser o país que vai ser atacado pelos Estados Unidos e aí começa a Terceira Guerra Mundial. É algo assim que vai acontecer. E para nossa surpresa, não foi um país que declarou guerra. Foi um grupo de pessoas. Foi a Al-Qaeda. A Al-Qaeda controlada por Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ele foi, né, uma peça importante na independência do Afeganistão durante a Guerra Fria. E lá naquelas montanhas ele se tornou um fanático e criou a Al-Qaeda, que é o grupo terrorista dele, e também criou o grupo político chamado Talibã, que existe lá até hoje. Os Estados Unidos, sem ter um país para atacar, eles declararam que guerreariam no mundo todo se fosse preciso para pegar a Al-Qaeda e pegar a galera do Osama Bin Laden e o próprio. Então, eles começaram a declarar guerra a lugares que apoiavam o terrorismo, a ideia do terrorismo. O terrorismo islâmico é um terrorismo, é um dos tipos de terrorismo. É o terrorismo usando uma religião como fachada para poder fazer
sua agenda de dominação. E aí, isso serviu de pretexto para o que nós chamamos de Segunda Guerra do Golfo, que foi a guerra que o George W. Bush, o filho, não o pai, que colocou-se contra o Saddam Hussein lá no Iraque. Então, eles atacaram o Iraque falando que a Al-Qaeda tinha uma bases lá, né? Sendo que não tinham. E aí começou -se a aparecer isso também. Os Estados Unidos usou sim o atentado terrorista do 11 de setembro para atacar o Iraque. E também para tentar debelar o Talibã lá no Afeganistão. E essa guerra não acabou até hoje. Estão vendo a foto aí do lado do Donald Trump, o atual, por enquanto, talvez, ele disse que não perdeu a eleição, o presidente dos Estados Unidos, no Afeganistão, vistoriando tropas. Então, e ali o Osama, mais do ladinho ali, o Osama Bin Laden numa caverna, talvez no Afeganistão. O Osama Bin Laden já morreu, ele foi morto durante a gestão do Barack Obama, que a gente vai citar rapidamente aqui também. Então, a gente é muito fruto desse momento histórico. Por exemplo, uma coisa bem interessante é que antes você podia visitar cabines dos aviões. Hoje você não pode, sem muita segurança. Você também mudou o pensamento da globalização. O pessoal começou a se fechar nas suas nações novamente. Começou-se a criar-se no muros novamente. Velhas tensões e velhos inimigos começaram a declarar guerra novamente. Então aquele frescor do fim da Guerra Fria, aquela sensação de paz que os anos 90 trouxe, eles foram destruídos pelos atentados do 11 de setembro. Eles são o começo de um processo que vocês estão vendo hoje, que são o fortalecimento de forças militares no mundo todo, todo mundo está comprando arma pra caramba, todos os países comprando armas de outros países, às vezes para lutar contra aquele país se bobear, e os países enriquecendo com o mercado de armas. Por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, a China, eles têm como produzir armas, e eles produzem e vendem para outros países que estão se sentindo acuados com esse novo mundo repleto de inimigos que não têm país. Então, o terrorismo ele persiste, ele vai ter existirão outros atentados em menor e maior escala no mundo todo. Todo ano você vê alguma coisa do tipo um fanático que pega uma arma e metralha uma mesquita islâmica, ou um sujeito que pega um carro e atropela a gente na Alemanha. Ou seja, esse tipo de ação não tem um país e é muito mais difícil de ser combatida. Esse é o novo tipo de guerra que surge no século XXI, a guerra ao terror. Agora vamos falar da volta dos que não foram. Existe uma coisa que a gente coloca nas aulas de história como algo muito perigoso, algo muito difícil de lidar e que é comum na política, que é o populismo. O populismo se manteve no século XXI. Vamos dar alguns exemplos mais focados aqui no Brasil, mas também vamos citar em um país estrangeiro. É o caso, por exemplo, dos primeiros governos aí do século XXI, que são o governo Lula e o governo Dilma Rousseff. O Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou famoso, né, nos anos 70, 80 e 90, por liderar o movimento sindical no ABC Paulista e por ser um cara persistente na tentativa de se tornar presidente da nação. Até que no século XXI ele se torna presidente e é reeleito. E aí vem um dos fenômenos do populismo, né? Além do fenômeno dele mesmo como pessoa, e isso é característico de todos os citados aqui. Todos eles vão ser populares entre as camadas menos favorecidas da população, e também eles vão ter um bom carisma pessoal. E eles vão apadrinhar as suas crias políticas, né? É o caso aqui, por exemplo, do Lula. Durante a gestão do Lula, você teve o que a gente pode falar muito se que pensa, né, qual seria a melhor definição do governo Lula. Alguns analistas colocam que ele aproveitou-se bem do que foi deixado pelo presidente anterior, que é o Fernando Henrique Cardoso. Inquestionavelmente, é só pegar gráficos, tivemos um grande aumento na economia geral e também tivemos uma melhoria de qualidade de vida geral da população.
Isso existiu. Isso não é negável, não é negável, é inegável que teve isso. Outra coisa interessante do governo populista de Lula foi o acesso à educação. Teve bastante fundo para a educação e essas coisas. E ele governou por 8 anos. E aí veio a Dilma Rousseff, que foi eleita e reeleita. Porém, ela já é o que a gente chamaria aí de uma cria do populismo, né? Ela aproveita-se sim, ela usa-se sim da imagem do Lula, ela é apoiada por ele integralmente. E a ideia de ser uma sucessora de um indivíduo, uma linhagem, de certo modo, é uma coisa que incomoda qualquer democracia. Então, os partidos de direita, porque tanto a Lula quanto a Dilma são de esquerda, os partidos de direita começaram uma verdadeira guerra de interesses e derrubaram a Dilma Rousseff. E aí, depois da Dilma Rousseff, seu vice-presidente, Michel Temer, olho no vice, como eu sempre digo, ele assume a presidência até o chegado momento agora de 2018, quando o Jair Bolsonaro assume. E o Jair Bolsonaro vem com a mesma fórmula. Ele é um populista. Ele usa carisma, ele usa frases de efeito, ele utiliza sentimentos, coisas que qualquer populista faz, que o Vargas fazia, entendem? Que o Stalin fazia, que qualquer populista faz. Ele vai utilizar o argumento, por exemplo, de combate à corrupção, porque durante a gestão Lula e Dilma foi se descoberto inúmeras desvios de dinheiro da Petrobras e de mais outros sem número de empresas que ficavam utilizando da máquina pública para enriquecer, principalmente no petróleo e na construção civil. E aí o atual presidente, ele professa que vai resolver esta questão. Até agora realmente não foi feito nada em efetivo. Em 2016, inclusive, nós temos um outro populista que assumiu, o anterior ao nosso atual populista de direita, né, que é o Donald Trump. Donald Trump, ele é um empresário milionário, sempre dentro da mídia americana, ele é tipo uma figura meme da política americana, ele aparece em filme, ele já lutou luta livre. Sabe aquela luta livre dos caras mascarados e essas coisas? O Trump já lutou luta livre. Procura os vídeos, você vai achar. Ele fez aquele programa O Aprendiz, em que ele faz um reality show para contratar um indivíduo. Ou seja, tira piadinhas à parte, é como se eles tivessem eleito um apresentador de TV popular, sabe? Como se elegesse um Faustão, um Luciano Huck ou um Gugu da vida. De certo modo é isso. É lógico, ele vai falar que ele tem experiência, que ele é inteligente, que ele não é milionário à toa, que ele trabalhou, todas essas coisas que todo político fala. E, até o presente momento, ele perdeu a eleição presidencial para o Joe Biden, que era do governo Obama, o vice do governo Obama. Olho no vice, né? Olho no vice. Então, a gente vê populistas voltando, o que é uma coisa estranha, porque afinal de contas, a gente tem grande experiência histórica com o fracasso do populismo a longo prazo. A longo prazo, o populismo ele pode ser muito bonitinho no momento em que da eleição e até nos primeiros anos, mas o populismo que se mantém no governo, ele gera conflito, ele gera tensão entre grupos antagonistas. E isso não pode acontecer numa democracia. O Donald Trump, ele literalmente segregou os Estados Unidos com a eleição, não admitindo a vitória até o momento da gravação desse episódio. Independente da sua orientação política, um político ele não deve fomentar a instabilidade, a não ser que seja útil para ele. Ele não vai fazer isso. Então, por exemplo, nas gestões Lula e Dilma, se teve por bom tempo uma boa relação com as direitas. A partir do momento em que essa relação foi balançada, houve o conflito, principalmente pelo fato da Dilma se reeleger uma segunda vez. Isso o pessoal não queria admitir mesmo, tanto que os políticos de direita declararam abertamente que derrubariam a presidente Dilma. Quanto agora na gestão do Trump, o Trump ele não admitia a derrota eleitoral,
Lá ele não perdeu para alguém de esquerda, o John Biden não é um cara de esquerda. Democratas e republicanos nos Estados Unidos não significam direita e esquerda, não significam, entrou outro cara de direita, é simplesmente isso. E atualmente o Brasil tem um presidente de direita, entendeu? Ou seja, talvez, se não me engano, acho que nem o Jânio Quadros a gente pode classificar de esquerda. Talvez o João Goulart a gente possa classificar de esquerda. Então, atualmente, até o momento, nós tivemos 3 presidentes de esquerda na história brasileira e o restante é tudo direita, alguns de extrema direita, inclusive. Então, o populismo ele continua. É um péssimo sinal. A gente tem que votar, a gente tem que tentar criar meios de eleger indivíduos que estejam mais conectados com a ideia de melhoria da sociedade do que com a ideia de uma ideologia política de direita, de esquerda ou de centro, porque dá a impressão que eles estão só lutando pelo interesse daqueles grupos e não pelo seu. Então, se até as nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, têm dificuldade com isso, a gente também tem um longo caminho para melhorar nessa parte também. E finalmente conseguimos, desde o momento em que um ser humano grunhiu para outro para tentar se comunicar, pensamos num jeito de nos comunicarmos plenamente com todo o mundo, com todas as pessoas do mundo. E nós criamos um meio. A internet, ela chegou nesse ponto. Ela consegue comunicar quase todas as pessoas do mundo. Isso é feito através das chamadas redes sociais. Com o advento da tecnologia da eletrônica e o surgimento dos smartphones, que são mini computadores potentes o bastante e capazes de serem carregados fisicamente para tudo que é lado, você pode colocar no seu bolso um desses. Então, é uma novidade que chegou no final dos anos 90, início dos anos 2000. Contando com a chave e com o dinheiro, esse é o novo objeto no bolso dos seres humanos. Hoje em dia fica quase impensável um ser humano ativo na sociedade ele não ter um equipamento desses. Então ele é imprescindível. E nele nós criamos maneiras de nos conectarmos através dos mais inúmeros temas, desde conectando familiares, vídeos que nós gostamos, nossa experiência profissional, imagens que nós queremos assistir, informações, notícias, política, entretenimento, tudo pode ser colocado dentro da rede. A rede ela foi construída originalmente para poder unir bases militares e hoje ela é uma fonte inesgotável de informação. Vocês que vivem hoje, no século XXI, no ano de 2020, sintam-se agraciados nas redes sociais e na internet. Você tem meios de aprender tudo que você quiser, para o bem ou para o mal, só depende da sua ética. Você é que decide. Isso é talvez a mais democrática expansão do conhecimento que a humanidade já viveu. Então você pode fazer uso disso. Ai, se eu tivesse uma internet quando eu era jovem, eu tinha que procurar em dicionários, isso quando a biblioteca estava aberta. Aprender uma palavra nova, aprender um idioma, mandar uma carta. Hoje você pode conversar em tempo real com alguém do Japão. Eu demorava 2 meses para receber uma carta da minha tia que morou lá por um tempo para trabalhar. Então, esse novo mundo de informações criou novas demandas, novos desafios e principalmente para vocês que são jovens, novas oportunidades. Pensem nesse mundo das informações. Pensem o quanto ele é útil, o quanto ele é perigoso, o quanto ele é inseguro, o quanto ele é útil, o quanto ele pode ser usado por você e se você pode viver dele. Tem gente que vive dele hoje. O exemplo mais famoso e mais comum que vocês conhecem são os YouTubers. Se bem que agora os TikTokers também estão crescendo bastante nesse mundo das redes sociais. Vira e volta aparece uma nova maneira da gente se comunicar através da internet. Usem com ética,
com sabedoria e aproveitem, porque é um momento impressionante para a gente poder trocar informações e criar coisas melhores. O nosso Google Classroom, ele é uma rede social e ele é um espaço justamente para isso. Vocês podem perguntar, podem interagir e podem produzir conhecimento, entendeu? Quando você posta um TikTok lá e ele bomba na internet, você produziu um conhecimento, entendeu? Você é o autor, você tem o controle. É lógico, tem toda a polêmica sobre senha, uso de dados, o pessoal usar suas informações para propaganda e política e essas coisas. Sim, isso é só um lado da coisa. Mas para você, como indivíduo, talvez a internet seja a sua fonte de liberdade. Você, como eu disse, você pode ler, você pode aprender o que você quiser. Antes, para você aprender inglês, você tinha que entrar num curso de inglês. Hoje, você pode entrar e tentar conversar com pessoas de outro país. Você pode procurar uma promoção de um cursinho de internet e pronto, você pode estar falando inglês só pela sua própria força de vontade. Então, é um mundo novo. As fronteiras físicas da Terra já foram vencidas. Agora é hora de explorar os mares da informação. Agora é hora de explorar o mundo virtual. Aí você está se perguntando: e aí, professor? Vamos falar da pandemia? Vamos falar do coronavírus? Vamos falar do coronavírus? Não, não vamos falar do coronavírus aqui. Sabe por quê? Porque ainda está acontecendo. E os historiadores falam do passado. A gente fala do que aconteceu. Então eu vou ser bem direto e rápido aqui. Essa história, vocês e eu vamos viver. Essa é a história que vocês devem contar, que vocês devem construir com sua força, com a sua coragem e com a sua determinação. Então é um momento que vocês vão contar. Essa é a lição de vocês para o mundo. O que vocês farão com uma pandemia global na sua mão? Então nessa aqui a gente deseja boa sorte para vocês e para mim. Então vamos ver como nós vamos cuidar disso tudo. Como nós vamos lidar com a maior pandemia viral da história humana. Porque nenhuma anterior chegou a esses patamares de números e a potencialidade destrutiva dessa pandemia. Então veremos como o mundo e como vocês vão agir. Já é a quarta, quinta tentativa minha de tentar gravar esse finalzinho aqui. Sempre dá uma emocionada, então não liguem se der umas travadinhas, tá bom? Primeira coisa é agradecer, né, a todos os estudantes que nesses tempos difíceis têm se esforçado a fazer as atividades, a buscar conhecimento, independente se tem alguém cobrando ou qualquer outra coisa do gênero. Esse é o seu papel e vocês que estão tentando, estão desempenhando ele muito bem. Daqui a alguns meses, né, tipo o pessoal do terceiro, por exemplo, vai estar tendo que fazer isso por conta própria, ou vai ter que se embrenhar no mundo do trabalho para poder se sustentar. E o pessoal do nono ano vai estar vivendo o ensino médio, o que é uma experiência nova, que já é nova normalmente, vai ser duplamente nova nesses tempos tão difíceis. Então, queria agradecer a todos vocês pelo excelente empenho e por terem tentado, que é o mais importante. Outra coisa que tem que ser dita é pedir desculpas, né, a todos os estudantes pelas condições de trabalho, né? Foi tudo muito de repente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se adaptando. Os professores, eles tentam fazer o seu melhor. Todos nós da Maria Isabel, a gente está todo dia trabalhando muito para tentar trazer educação para vocês. Mas às vezes fica difícil, um contato que se perde, uma mensagem que não chega. Então, qualquer problema ou coisa que acabei causando por causa desses problemas técnicos, né? Desde já eu peço desculpas e informem, né, a secretaria, a escola ou a mim para a gente dar uma olhada e checar, tá bom? Então é sempre importante isso. É uma situação nova para todo mundo e a gente tem que se adaptar. Então fiquem com isso na cabeça também, tá bom?
Eu espero que as aulas tenham ajudado, né, nesses meses que passaram, a também passar o tempo, né, porque é um momento difícil e todo mundo precisa, às vezes, desconectar. Espero que as aulas tenham feito a gente lembrar dos tempos de sala de aula e que elas retornem um dia, assim, principalmente para os nonos anos que vão para os primeiros e vocês para os terceiros, que espero que ano que vem estejam numa cadeira de faculdade. E eu acho que é isso, né? Eu quero de novo agradecer aos sextos, os sétimos, os oitavos, os nonos, os primeiros, os segundos e os terceiros anos da Escola Maria Isabel pelas aulas, pela sua companhia nesse ano, que foi muito importante. Eu fico muito feliz de ser seu professor. Então, eu coloco como encerrado os conteúdos das aulas de história do Maria Isabel Neves Bastos. A partir de agora, né, até o fim do ano, eu vou me dedicar ao pessoal de recuperação. Então vai ter a atividade aqui desse vídeo e também vai ter uma pesquisinha de opinião que eu devo colocar. Ainda não sei se eu coloco agora ou mais tarde. Vamos ver. E aí vocês fazem isso aqui vale nota, pesquisinha não vai valer não. E aí peço, por favor, que vocês procurem, se vocês puderem, procurar chamar os estudantes que ainda não têm acesso ao Google Classroom para eles se ajeitarem, ainda dá tempo de acertar todos os conteúdos de história, porque a recuperação é simples e o conteúdo do quarto não é tanta coisa assim. Então dá tempo de montar tudo. Mas para o restante de vocês que concluírem essa atividade, já está tudo certinho comigo. Se tiverem outras coisas atrasadas, é um bom momento para correr atrás, né? E se preparar, porque ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, independente se vocês estão no Maria Isabel ou não. Então, eu me despeço aqui. Última vez do ano, né? Então, cuidado ao sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.